Shalom Haverim, Shalom Haverim, Shalom, Shalom, Leitraot, Shalom, Shalom. Para tudo, stop. Eu não vim cantar, até porque a minha voz não ajuda muito e não é esse o propósito. Eu me chamo Pichas e o meu intuito aqui é falar de um projeto chamado Echad Ando, aonde nós iremos tratar de assuntos profundos sobre a palavra de Deus e com um viés totalmente focado no comportamento ético nas relações humanas entre o homem e seu próximo. Então, eu convido você a assistir esse vídeo até o final, a curtir, a comentar e a compartilhar, a irradiar essa luz. Mas antes de explicar para vocês o que é esse projeto Irradiando, falar da Parashá, da porção da palavra de Deus que nós estudamos nesse Shabat que acabou de se encerrar. Essa porção, que foi a energia, a força dessa porção que motivou nós darmos start nesse projeto que há muito tempo está parado. Então vamos à porção? Vamos lá no livro de Êxodo, capítulo 18, verso 11. Itro, Parashá Itro, porção Itro, para os que traduzem porção Jetro. Ele diz lá em Êxodo, ou Shemot 18, 11, uma das declarações mais profundas da Torá, uma das declarações mais profundas que se pode ouvir da palavra de Deus. Uma declaração não dita por alguém que vivenciou as coisas extraordinárias que Deus fez para o povo de Israel no Egito. Ele não estava lá, ele não estava presente, ele não vivenciou aquele momento, ele só ouviu falar. Ele ouviu falar, ele creu e ele foi ao encontro, então, de Moisés, que era o seu genro. Ou seja, Moisés era casado com a filha de Jetro. E Jetro faz a seguinte declaração. Essa declaração de Jetro muda e os sábios de Israel vão dizer que é por causa dessa declaração que Deus dá a Torá para o povo de Israel. Essa atitude de Jetro mexeu nos mundos superiores e reverberou de forma positiva nesse mundo. E qual declaração foi essa? Jetro, ele disse: Atá yadeti ki gadol Adonai. Olha, agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. E para entendermos essa declaração de Itro, de Jetro, nós precisamos saber quem é Jetro. E os nossos sábios vão dizer que Jetro, ele era, a Torá vai dizer que ele era um Kohen Midian. Ou seja, ele era um sacerdote na cidade de Midian. Mas ele não era só o sacerdote, ele também era um governante. Porque a palavra Kohen ali, ela pode ser também interpretada como um governante, como um sheik. De qualquer forma, independente da interpretação, Jetro, Itro, em hebraico, ele era uma pessoa de grande influência e de grande estatura no meio do seu povo. Os sábios vão dizer que Jetro, ele conhecia todas as idolatrias do mundo. Ele conhecia todos os deuses. E ele tinha autoridade legal para dizer que Gadol Adonai. Por quê? Porque ele conhecia todos os outros deuses. Então ele tinha autoridade para dizer que o Deus de Israel é o único e o verdadeiro Deus. Justamente por causa do seu conhecimento e do seu passado totalmente envolvido com a idolatria, envolvido com outros deuses, enfim.
Jetro era uma pessoa extremamente significante. Essa declaração de Jetro, ela foi algo extremamente impactante, tanto para o povo de Israel, que havia acabado de sair do Egito, e os nossos sábios vão dizer que Jetro fazia parte da corte de Faraó, e que ele saiu do Egito, ele decidiu abster-se de emitir a sua opinião quando Faraó perguntou para sua corte o que eles achavam de jogar os filhos de Israel no Nilo. E os nossos sábios vão dizer que Jetro ele se absteve de emitir a sua opinião, de dar a sua opinião a respeito dessa decisão, e ele mudou-se para Midian. Então, de quem que nós estamos falando? Nós estamos falando de alguém que era conhecido do povo de Israel, porque o povo de Israel viveu por mais de 200 anos no Egito. Ele era conhecido daquele misto de gente que saiu com o povo de Israel do Egito, e ele era uma pessoa extremamente importante em Midian. Olha que coisa sensacional. Olha quantas informações importantes que nós temos sobre Jetro. Por isso que essa declaração dele, ela é especialmente significante nesse momento em que o povo de Israel estava vivendo. Porque aquelas pessoas ainda não haviam recebido a Torá. Jetro tinha acabado de chegar ao acampamento de Israel. A Torá ainda não havia sido entregue. Então, quando Jetro ele faz essa declaração com base naquilo que ele ouviu, isso mexeu com o povo de Israel em si, que foi testemunha ocular de todas as grandes obras que Deus fez. Mas qual foi o ponto? Aonde foi o momento exato? O momento exato onde Jetro começou a mudar de vida. Qual foi o momento exato onde Deus entrou na vida de Jetro? Para entendermos esse momento e entendermos como esse momento está conectado com o projeto Irradiando, nós precisamos voltar lá no livro de Êxodo, capítulo 2, a partir da última parte do versículo 15, onde diz assim que Moisés estava sentado perto do poço. Moisés fugiu do Egito, ok? Porque defendeu o seu povo, defendeu o seu irmão, chegou até o faraó, que ele havia matado um egípcio, e faraó quis matá-lo, então Moisés, ele foge do Egito. E ele aparece no cenário agora, no capítulo 2, sentado no poço. Ele estava no lugar, sentado exatamente no lugar crucial para a vida de Jetro. E o que acontecia? Naquele momento, Jetro tinha 7 filhas e as suas 7 filhas saíram para ir até o poço para dar água para os rebanhos de seu pai, que era um costume muito comum naquela época no mundo antigo, né? Nós vimos que o Eliezer, o servo de Abraão, ele vai e encontra a esposa de Isaac justamente aonde? No poço. Jacó, quando ele vai para Arã em busca de uma esposa, ele também a encontra aonde? No poço. E o poço tem um significado extremamente importante. Mas vamos ao contexto. As 7 filhas de Jetro vão lá alimentar o rebanho do seu pai, né? E os pastores daquela região, quando elas estavam enchendo as talhas de água para os animais, os pastores daquela região começaram a afugentar os animais que pertenciam a Jetro, que estavam sob a supervisão das filhas dele. E Moisés, vendo aquela atitude errada, né? A Torá vai dizer que ele se ergueu, ele se levantou e foi ao auxílio das filhas de Jetro. E Moisés faz uma coisa que é muito profunda, que vai além do literal. A Torá, a Bíblia, a palavra de Deus diz que ele dá água para o rebanho.
E nós sabemos que todas as vezes em que aparece a palavra água ou poço, é uma referência à palavra de Deus. Então, em partes, o que está acontecendo aqui? Qual que é a mensagem mais profunda que a palavra de Deus quer nos dar? É que as filhas de Jetro vieram em busca da palavra de Deus e Moisés estava sentado, ele estava de posse, ele estava ele se apresentou naquele momento como alguém que tinha a palavra de Deus para dar para aqueles que estavam com sede. Mas aí você vai dizer assim, não, mas aqui ele deu para o rebanho, ele não deu para elas. Lá no verso 19, elas elucidam e elas dizem o quê? Que Moisés deu primeiro água para elas. Então, logo após essa atitude de Moisés, essa atitude honrosa, essa atitude ética de defender, naquele momento, aqueles que eram mais fracos, Moisés ele é acolhido por Jetro. Elas contam para o pai dela que um homem egípcio ajudou. Elas voltam rápido antes do tempo, né? E o pai dela questiona, mas peraí, por que vocês voltaram tão cedo? O que é que aconteceu? Vocês sempre levam 2, 3 horas para alimentar, para dar de beber aos animais, e de repente hoje vocês levam meia hora, 30 minutos, o que aconteceu? E elas contam ao pai delas o que aconteceu, e o pai delas manda buscar esse homem. Então, há um processo de correção acontecendo aqui com os midianitas. Porque foram os midianitas que venderam Iosef para o Egito e concomitantemente, consequentemente, levou Israel a ser escravo no Egito. Agora, um sacerdote de Midian está corrigindo esse erro cometido pelos seus antepassados, porque os mesmos midianitas que venderam José para o Egito e consequentemente levaram Israel para o Egito, agora está acolhendo em sua casa aquele, está abrigando, cuidando, sustentando aquele que vai tirar o povo de Israel do Egito. Olha que coisa fenomenal. Não sei se você já ouviu isso, não sei se isso é novo para você, mas é exatamente isso que está acontecendo agora. Se Moisés não tivesse tido uma atitude ética, um comportamento correto, não adianta estar no lugar certo, na hora certa, de posse das ferramentas corretas e você ter um comportamento, uma atitude errada. O comportamento de Moisés, associado ao seu conhecimento da palavra de Deus, aproveitando o momento e a oportunidade certa, fez com que a história de Jetro começasse a ser mudada através da atitude e do comportamento ético de Moisés em respeitar o ser humano e se levantar em prol do mais fraco. Agora que nós entendemos o ponto exato aonde Deus começou a mudar a vida de Jetro, qual foi o momento em que Deus preparou, trabalhou para que mudasse a vida de Jetro e também mudasse a vida de Midian? Agora nós vamos entender, buscar entender juntos, né, a importância de Jetro. Por que a Paraxá ela está vindo, ela está falando do povo no deserto, a palavra de Deus está falando do povo de Israel no deserto, e do nada Jetro cai ali de paraquedas na história, e a palavra de Deus e a Bíblia, ela tem essa particularidade, essas pausas inesperadas, e essas pausas inesperadas trazem revelações extremamente profundas para nós. E os nossos sábios vão dizer uma coisa extremamente importante sobre essa porção das Escrituras que nós estudamos nesse Shabat que acabou de se encerrar. Que faltava a presença de Jetro para Deus dar a Torá.
para Deus entregar a Moisés a sua palavra. A chegada de Jétro ali no arraial de Israel foi o evento preparado por Deus para poder entregar a Torá para Israel. A conversão de Jétro foi um momento crucial para o recebimento da Torá para o povo de Israel. De forma mais profunda, a maneira como Jétro declara a sua conversão ao Deus de Israel, ela mexe de forma profunda nos mundos espirituais. E ela reverbera de forma extraordinária por causa das ações do povo de Israel. Porque o caminho de Deus, ele tem um peso maior quando alguém de fora, quando alguém que não viu as 10 pragas, quando alguém que não presenciou aquele mar se abrir, só de ouvir se converte ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aqui eu quero começar a trazer uma lição profunda que o projeto Erradiando procura trazer para você. Qual foi a ação de Israel que fez com que eles merecessem receber a Torá? Foi justamente respeitar Itró, respeitar Jétro, respeitar o passado de Jétro, não tratá-lo mal, pelo contrário, recebê-lo no seu arraial de forma ética, mesmo ele tendo um passado envolvido com idolatria. Ele não foi hostilizado pelos israelitas, pelo contrário, todos os Moisés e Arão, seu irmão, e todos os 70 anciãos foram ao encontro para receber Jétro de braços abertos. E aqui eu quero trazer a primeira lição. Por que muitas pessoas que nós encontramos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, por que essas pessoas não evoluem no seu conhecimento de Torá? Não é porque elas não leem, não é porque elas não estudam, não. É simplesmente porque elas não colocam em prática a instrução que nós aprendemos nessa porção. Por não respeitarem as pessoas que possuem o mesmo passado que Itró, que estão, às vezes, na mesma prática que Jétro, o fato de não respeitar essas pessoas, mas pelo contrário, por atacá-las voluntariamente, por desperdiçarem o seu tempo, o seu intelecto lendo livros, atacando a religião dessas pessoas, atacando o seu modo e seu estilo de vida, é por isso que essas pessoas não prosperam. É por isso que essas pessoas não evoluem. É por isso que a vida familiar delas está destruída. É por isso que o relacionamento dela com os amigos é destruído. E elas usam como desculpa, por exemplo, elas dizem assim: a minha família não me respeita por causa da minha decisão de servir ao Deus de Israel. E não é verdade. Muitas das vezes não é verdade. Os meus amigos me abandonaram por causa do meu... porque agora eu conheci o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu aprendi que a Torá está válida e é por isso que os meus amigos me abandonaram. Muitas das vezes não é verdade. Muitas das vezes a tua família, a família dessas pessoas, não as respeitam. Muitas das vezes a família dessas pessoas, os amigos abandonam essa pessoa porque ela se tornou uma pessoa chata, extremamente insuportável. Porque o comportamento dela não foi o mesmo comportamento de Moisés. Quando Moisés teve o contato com aquelas pessoas que eram idólatras, com aquelas 7 filhas que provavelmente eram sacerdotisas de Midian, Moisés não considerou o presente delas. Moisés simplesmente ele tomou uma atitude que o Erradiando está tomando nesse momento. Moisés abriu o poço, ele abriu a tampa do poço
e deu a elas de beber. É o que nós queremos propor com o nosso projeto. Nós queremos abrir a tampa do poço para que todas as pessoas que quiserem se aproximar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó, essas pessoas sejam bem recebidas, que elas se aproximem de Deus, se aproximem da Torá, e essa consequência, essa atitude extremamente ética no comportamento para com o próximo é que trará para nós a elevação e o crescimento no conhecimento da palavra de Deus. E quais foram as consequências, então, nos mundos superiores, no mundo espiritual, com o reconhecimento de Jétro, por exemplo, da unidade de Deus, de que Deus é um? Qual foram as consequências, por exemplo, que houveram no mundo espiritual, quando o Jétro declarou: olha, Moisés, só Deus é o Senhor, não existe outro Deus grande como o Deus de Israel. O reconhecimento de Deus, do único Deus por parte de Jétro, não se tornou só uma questão pessoal. As palavras de louvor de Jétro a Deus trouxeram uma revelação nos mundos superiores. O mundo espiritual entendeu naquele momento: peraí, uma pessoa, só de ouvir as coisas que Deus fez no mundo, ela creu. Uau! E também reverberou no mundo inferior. Por quê? Porque Deus, com toda a sua glória, com todo o seu poder, depois da declaração de Jétro, e depois que Israel recebeu Jétro no seu acampamento, Deus, ele então outorgou a Torá e deu seu domínio sobre toda a existência. Foi a partir do seu relacionamento, do relacionamento de Jétro com as falsas divindades, com os falsos deuses deste mundo, que fez com que ele atingisse um nível profundo no reconhecimento da soberania de Deus. Foi a transformação de Jétro que tornou possível a entrega da Torá para Israel, que por sua vez tem o poder de transformar o mundo. A palavra de Deus, ela tem esse poder de transformar o mundo, de transformar a mim e de transformar a você. E por quê? Porque um homem com um passado obscurecido, totalmente envolvido com idolatria, foi capaz somente de ouvir, e somente de ouvir ele foi capaz de crer. Isso é fé. Exatamente fé. Jétro teve uma atitude, um comportamento de alguém que tem fé. Alguém que não precisou ver para crer. Bastou ele ouvir a história de Deus e ele creu. E isso foi imputado para ele como justiça, e ele pôde então ser recebido de braços abertos no acampamento de Israel. O Irradiando terá como missão se basear nessa história de Jétro. Como eu disse, nós queremos abrir o poço da palavra de Deus e trazer para vocês revelações profundas que focarão no seu comportamento. Não na sua instituição religiosa, não no credo ou na fé que você professa. Não. Nós queremos focar em instruí-lo para que você adquira um comportamento saudável e para que você cresça. Respeitaremos com isso, então, o nível de aprendizado de cada um, a fim de reproduzirmos em nossos dias a mesma iluminação que Israel recebeu quando experimentou receber Jétro em seu acampamento. Itró, a palavra Itró, que significa, que traduzem Jétro, ela deriva da palavra Yiter, que significa acrescentar
aumentar, mas também pode significar deixar de lado ou tornar-se supérfluo. Será o nosso comportamento que determinará o futuro de muitos Jetros que Deus colocará em nosso caminho. Jetro, quando foi recebido no acampamento de Israel, após sentar e comer pão e beber vinho, ele declarou: Vaiomer Yitro, disse Yitro, Baruch Adonai, bendito seja Deus, Asher Etzil Etechem, que vos livrou das mãos do Egito, Miad Mitzrayim on Miad Paro, e das mãos de Faraó. E eu quero fazer uma pergunta reflexiva para você que está ouvindo o projeto Irradiando. Será que as pessoas que se relacionam conosco nas redes, com base no nosso comportamento nas redes sociais, com base no nosso comportamento nas rodas de amigos, nas conversas com os amigos, ou até mesmo dentro do nosso seio familiar, ao olharem o nosso comportamento, as pessoas poderiam louvar a Deus da forma como o Jetro louvou, a ponto de dizer: bendito seja o Deus de Israel, que vos livrou da mão do Egito e das mãos de Faraó. A pergunta é: o nosso comportamento vai acrescentar, vai aumentar, ou vamos deixar de lado e tornar as pessoas com que nós nos relacionamos, simplesmente tratarmos ela como algo supérfluo? Essa é a conotação do nome Yitro. Por isso que eu estou, de vez em quando, sempre falando o nome dele em hebraico, porque o hebraico é uma língua muito profunda, cada letra tem o seu significado. E nós, com base em tudo isso, o que nós somos? Nós vamos agir como libertadores, como Moisés, ou agiremos como aprisionadores, como limitadores, como o Faraó? Porque é assim que muitos estão agindo nas redes sociais, quando propelam um ataque. Eu convido você, que está me ouvindo, que está nos ouvindo, venha fazer parte do Irradiando você também. Venha irradiar luz, venha espalhar a palavra de Deus. Shalom.